Olá, sou Emily Grant e tenho uma história para compartilhar que transformou profundamente a minha vida. O que aconteceu comigo foi tão inesperado e além de tudo que eu poderia ter imaginado que ainda me deixa maravilhada. Acredito que minha experiência não foi apenas para mim. Foi destinada a ser compartilhada para trazer esperança e compreensão a outros. Era uma típica noite de terça-feira em outubro. Depois de um longo dia ensinando na Riverside Elementary, voltei para casa, jantei e me acomodei no meu lugar favorito no sofá, envolta em uma colcha que minha avó fez anos atrás. Minha gata, Daisy, estava enrolada ao meu lado, ronronando suavemente. A casa estava envolta em um silêncio reconfortante, com apenas o diálogo suave de um drama policial que eu estava assistindo quebrando o silêncio. Era minha maneira de relaxar do estresse do trabalho e das intermináveis listas de afazeres. Por volta das 21h30, senti uma estranha pressão no peito. Inicialmente, pensei que era apenas ansiedade devido ao estresse do trabalho. Tentei ignorar, dizendo a mim mesma para respirar e relaxar, mas o desconforto rapidamente se transformou em algo muito pior. A dor se tornou aguda e esmagadora, diferente de tudo que eu já havia sentido. O controle remoto escorregou da minha mão, caindo no chão. Tentei me levantar, pensando que poderia me livrar disso, mas minhas pernas cederam sob mim. A última coisa que me lembro foi Daisy pulando do sofá e a sala girando ao meu redor. Então nada. Por 13 minutos e 42 segundos, eu estava clinicamente morta. Ou assim, os médicos me disseram mais tarde. Mas o que experimentei nesses momentos parecia uma eternidade. Foi diferente de tudo que eu poderia ter imaginado ou para o qual poderia ter me preparado. No momento em que meu coração parou, tudo mudou. Não foi como adormecer ou desmaiar. Foi instantâneo. Um segundo eu estava na minha sala de estar, e no próximo, eu estava em outro lugar. A primeira coisa que notei foi a ausência de dor. O desconforto esmagador no meu peito desapareceu, como se eu tivesse me livrado de um fardo pesado que eu não sabia que carregava. Eu me sentia leve, quase como se estivesse flutuando. Mas eu não estava mais no meu corpo. Quando abri meus olhos, não eram olhos físicos, mas minha consciência estava mais aguçada do que nunca. Eu me encontrei em um espaço entre espaços, um reino onde conceitos terrenos como cor, ar e som não se aplicavam da mesma forma. O ar ao meu redor parecia vivo, vibrando com energia e presença. Eu senti alguém comigo. E então, ouvi meu nome. Emily, a voz disse, não alta ou assustadora, mas cheia de autoridade e amor. Ressoou através de mim, falando diretamente à minha alma. Quando me virei em direção à voz, eu ouvi, eu não precisava de uma introdução. Eu soube instantaneamente que era Jesus. Ele não parecia com as pinturas ou representações que vemos na terra, mas sua presença era inegável. Seus olhos carregavam o peso da eternidade, cheios de ternura infinita, e uma profundidade que me fez sentir completamente conhecida. Era como se ele pudesse ver cada pensamento, cada falha, cada parte oculta de mim, mas ainda assim me amava completamente. Emily, ele disse novamente, sua voz gentil e urgente. Eu te trouxe aqui porque há algo que você precisa ver. O tempo é curto e meu povo deve estar pronto. Antes que eu pudesse responder, o espaço ao nosso redor começou a mudar. Era como se o mundo derretesse e, de repente, estávamos em uma vasta extensão que se assemelhava a uma sala de observação. Ao nosso redor havia inúmeras telas ou janelas, cada uma mostrando diferentes partes da Terra. Estes não são apenas momentos acontecendo agora, Jesus disse.
Eles também são o que está por vir. Observe atentamente. Eu estava sobrecarregada, mas não conseguia desviar o olhar. Cada tela mostrava eventos se desenrolando, não apenas físico, mas... Pessoas, seus pensamentos e intenções expostos. Era como se eu estivesse recebendo um vislumbre da terra da perspectiva de Deus. Tudo o que você está prestes a ver, Jesus continuou, acontecerá nos 30 dias que antecedem o meu retorno. É importante que meu povo entenda o que está por vir, para que não tenham medo e saibam o que fazer. A primeira coisa que Jesus me mostrou foi o sol. Mas não era o sol como conhecemos. Ele pulsava com uma energia incomum, ondas de luz e calor ondulando pelo universo. A visão era hipnotizante, mas inquietante. Jesus explicou. No 30 dia antes do meu retorno, o Sol começará a emitir sinais que seus cientistas não poderão explicar. Estes não serão flares solares ou fenômenos comuns. Serão sinais de que algo muito maior está acontecendo. Enquanto eu assistia, a energia do Sol alcançava a Terra, criando auroras deslumbrantes em todo o planeta. Os céus ganhavam vida com cores que eu nunca tinha visto antes. Tons brilhantes de ouro, violeta e carmesim profundo, até mesmo iluminando o Equador, onde auroras são desconhecidas. Jesus continuou. Esses sinais serão impossíveis de ignorar. As pessoas buscarão respostas na ciência, mas em seus corações saberão que este não é um evento comum. É um anúncio cósmico, um chamado de despertar para a humanidade. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Eu vi pessoas reunidas em cidades, olhando para os céus com admiração e medo. Alguns caíram de joelhos em oração, reconhecendo o significado espiritual, enquanto outros descartaram como um fenômeno raro, mas explicável. No entanto, todos sabiam, no fundo, que algo sem precedentes estava começando. Em seguida, Jesus me mostrou 25 dias antes de seu retorno. Desta vez, vi algo ainda mais extraordinário. Um véu espiritual sendo levantado do mundo. Estou dando à humanidade uma última chance de ver a verdade, disse Jesus. Nesses dias, muitos que me resistiram terão seus olhos abertos. Eu assisti enquanto pessoas ao redor do globo começaram a experimentar uma profunda consciência espiritual. Era como se pudessem de repente perceber os reinos invisíveis que sempre estiveram ao seu redor. Para alguns, isso trouxe uma clareza e alegria incríveis. Para outros, foi aterrorizante. Eu vi pessoas comuns caindo de joelhos, orando pela primeira vez em anos. Eu assisti, enquanto céticos e monte, caíam em cafara o orçapadar que eu não é. Ateus encontravam evidências inegáveis da realidade de Deus através de sonhos, visões e momentos de convicção avassaladora. Jesus explicou. Nesses dias, derramarei meu espírito sobre todas as pessoas, jovens e velhos, crentes e descrentes, mas nem todos interpretarão essas experiências corretamente. Alguns abraçarão a verdade de coração aberto, enquanto outros endurecerão ainda mais seus corações. No 20 dia vi algo que me arrepiou. Uma poderosa decepção começou a varrer a terra. Sutil, mas perigosa. Jesus disse: este será um dos maiores testes para o meu povo. A decepção não parecerá má. Parecerá bela, até esperançosa. Prometerá paz, unidade e soluções para os problemas do mundo. Mas levará muitos para longe da verdade. Eu assisti enquanto líderes carismáticos surgiam,
falando com eloquência e paixão. Eles prometiam resolver os maiores problemas da humanidade: pobreza, mudança climática, desigualdade, mas suas soluções estavam enraizadas na sabedoria humana, não na verdade divina. Multidões os seguiam avidamente, elogiando suas ideias e se unindo sob sua bandeira. Mas ao olhar mais de perto, vi que sua mensagem carecia de um elemento crucial: arrependimento. Não havia menção ao pecado, nenhum reconhecimento da necessidade da humanidade de salvação através de Cristo. Esta decepção, Jesus alertou, será tão convincente que até alguns dos meus fiéis lutarão para discernir a verdade. Será necessário grande sabedoria e um relacionamento profundo comigo para reconhecer o que é de Deus e o que não é. Enquanto a visão continuava, a atmosfera ao redor da Terra parecia mudar. Era como se o próprio ar se tornasse carregado de energia espiritual. Nesses dias, disse Jesus, alcançarei a humanidade de maneiras que sonhos, visões e encontros angelicais serão comuns, cruzando todas as fronteiras de religião e cultura. Eu assisti enquanto pessoas de todas as nações começaram a experimentar encontros divinos. Alguns viram anjos entregando mensagens de aviso e esperança. Outros tiveram sonhos vívidos de julgamento e redenção. Mesmo aqueles que nunca acreditaram em Deus se encontraram diante de sua presença inegável. Mas nem todos acolheram essas experiências. Eu testemunhei pessoas distorcendo esses momentos para se encaixarem em suas próprias crenças ou rejeitando-os completamente. Ainda assim, Jesus estava oferecendo a todos uma chance, uma última oportunidade de se voltarem para Ele. Enquanto a visão se desenrolava, Jesus me revelou os eventos do 10º dia antes de seu retorno. O que vi foi ao mesmo tempo angustiante e inspirador. Uma grande divisão espiritual começou a se formar, não fisicamente, mas visivelmente na maneira como as pessoas tratavam umas às outras e nas escolhas que faziam. Frequentadores de igrejas de longa data de repente se encontraram em lados opostos dessa divisão. Famílias foram despedaçadas, amizades testadas e comunidades fraturadas. Jesus explicou que essa separação não seria baseada em denominações, tradições ou teologia, mas na condição dos corações. Aqueles que realmente o conheciam foram atraídos para mais perto em unidade, enquanto outros foram desviados pelo engano. Ficou claro, aqueles com um relacionamento genuíno com Cristo irradiavam amor, paz e fé inabalável, mesmo quando o mundo ao seu redor escurecia. Por outro lado, aqueles com apenas uma conexão superficial com a fé, confiando em rituais ou aparências, começaram a se alinhar com o crescente engano que eu havia visto anteriormente. A dor dessa separação era evidente. Famílias discutiam, igrejas se dividiam e amizades de longa data eram tensionadas. No entanto, entre os fiéis havia um incrível senso de unidade e propósito. Eles se uniram através de linhas culturais, sociais e denominacionais, unidos por seu amor por Cristo. No 7º dia, testemunhei algo tão belo que me levou às lágrimas. Uma onda de amor sobrenatural varreu os fiéis. Pessoas que haviam sido inimigas por anos se reconciliaram. Feridas antigas que haviam causado décadas de amargura foram curadas. Jesus disse que isso seria um dos maiores testemunhos para o mundo nestes últimos dias. Quando seu povo demonstra amor e perdão em meio à crescente escuridão, muitos serão atraídos para a luz de sua verdade. Eu assisti, enquanto comunidades se transformavam. Igrejas que haviam competido ou criticado umas às outras por anos, se uniram em humilde arrependimento e unidade. Pessoas que haviam guardado rancores por décadas, de repente, encontraram a força para perdoar. Até mesmo aqueles fora da igreja perceberam.
O mundo assistiu em admiração, enquanto os cristãos exibiam um amor que só poderia vir de Deus. Esse amor sobrenatural era um poderoso testemunho, atraindo inúmeras pessoas a buscar a fonte de tal perdão e unidade. À medida que a visão se movia para o quinto dia, vi o mundo começar a tremer, tanto espiritual quanto fisicamente. Sistemas em que as pessoas confiavam, econômicos, políticos e sociais, começaram a desmoronar. Jesus explicou que essa agitação revelaria o que é construído sobre a verdade e o que é construído sobre a areia. Muitos que pensavam estar espiritualmente seguros descobririam que sua fundação era fraca, enquanto aqueles que pareciam insignificantes aos olhos do mundo permaneceriam fortes porque estavam construídos sobre ele. Vi pessoas se debatendo enquanto sua riqueza, poder e influência escapavam. Aqueles que haviam colocado sua fé em sistemas mundanos foram deixados em desespero. Mas entre os fiéis havia uma confiança tranquila. Eles não foram abalados porque sua confiança estava em Cristo, não nas coisas deste mundo. Este tempo de teste não era apenas sobre dificuldades. Era sobre revelar as verdadeiras fundações das vidas das pessoas. Ficou claro que apenas aqueles com um relacionamento pessoal profundo com Deus poderiam resistir à tempestade. A visão mudou novamente, e o que vi a seguir me encheu de admiração. No terceiro dia, antes de seu retorno, a glória de Deus começou a se manifestar tangivelmente entre seu povo. Vi crentes andando no poder do Espírito Santo como nunca antes. Eles carregavam sua presença com eles, aonde quer que fossem, afetando o mundo físico ao seu redor. Os doentes eram curados, os oprimidos libertados e os perdidos salvos, não através de programas ou performances elaboradas, mas através de simples atos de obediência e fé. Jesus disse: nestes dias, minha glória brilhará através do meu povo, de uma maneira que não foi vista desde a igreja primitiva. Sinais e maravilhas o seguirão. Não porque buscam essas coisas, mas porque são um fluxo natural da minha presença em suas vidas. O que mais me impressionou foi a humildade desses crentes. Eles não tomavam crédito pelos milagres. Cada cura, cada libertação, cada ato de poder apontava de volta para Jesus. O mundo podia ver que isso não era sobre a habilidade humana. Era a mão de Deus movendo-se através de seu povo. Então, Jesus me mostrou o último dia antes de seu retorno. Era diferente de tudo que eu já havia imaginado. Uma luz espiritual começou a surgir em toda a terra. Não uma luz física, mas uma iluminação profunda que tocou cada canto do mundo. Era como se todo o planeta estivesse sendo preparado para a chegada do Rei. Vi pessoas de todas as nações, tribos e línguas sentindo a presença de Deus. Alguns a abraçaram com alegria e antecipação, enquanto outros a rejeitaram com medo e raiva. Jesus olhou para mim com uma ternura que nunca esquecerei e disse: este é o chamado final. Meu povo deve estar pronto. Tão repentinamente quanto a visão começou, senti-me sendo puxado de volta. A sensação avassaladora de paz, a presença tangível de Jesus, as imagens vívidas do que estava por vir, tudo começou a desaparecer. A próxima coisa que soube foi que estava acordando em uma cama de hospital. Máquinas estavam apitando ao meu redor, e uma enfermeira segurava minha mão. Mais tarde, soube que eu havia estado clinicamente morto por mais de 13 minutos. Os médicos chamaram minha recuperação de milagre, mas eu sabia que o verdadeiro milagre era o que eu havia visto, experimentado durante aqueles momentos. Desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Como poderia ser? Eu havia sido mostrado a verdade sobre o que está por vir. A urgência de preparar nossos corações e o incrível amor que Deus tem por cada um de nós. Jesus deixou claro, esta não é uma mensagem de medo.
Uma mensagem de esperança. Seu retorno não é algo para temer, mas algo para antecipar com alegria. No entanto, ele também enfatizou a importância de estar pronto, de construir nossas vidas sobre uma base firme de fé, amor e verdade. Se há uma coisa que quero que você leve da minha história, é esta: Deus ama você. E Ele está chamando você para fazer parte de seu plano. Não espere pelo momento perfeito, ou pense que precisa ter tudo resolvido antes de se voltar para Ele. O momento de se preparar é agora. Pergunte a si mesmo: onde está seu coração? Sua fé está construída sobre a tradição ou está enraizada em um relacionamento pessoal com Jesus? Você está pronto para permanecer firme na verdade, mesmo quando o mundo ao seu redor começar a tremer? Acredito que tudo o que vi não foi apenas para mim, mas para todos nós. É um lembrete de que estamos vivendo em um tempo crítico e que cada um de nós tem um papel a desempenhar na história de Deus. Se minha história ressoou com você, encorajo você a tirar um momento para refletir e orar. Busque a presença de Deus. Peça a Ele para preparar seu coração e confie que Ele o guiará. Se você teve uma experiência semelhante ou se sente tocado por esta mensagem, adoraria ouvir de você. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo ou entre em contato diretamente. Vamos construir uma comunidade de fé, esperança e encorajamento enquanto nos preparamos para o que está por vir. E se você ainda não o fez, certifique-se de se inscrever neste canal para mais histórias como esta. Juntos, podemos encorajar uns aos outros e permanecer firmes na verdade de Deus enquanto navegamos por estes tempos incertos. Obrigado por ouvir minha história. Não fomos feitos para viver com medo. Em vez disso, somos chamados a viver com fé, confiando que o plano de Deus é perfeito e suas promessas são verdadeiras.